Você sabe contar em inglês? Hello everybody, eu sou a Teacher Ana, eu sou professora de inglês e esse é o Ana Busy Talks. Aqui eu te ajudo a aprender e melhorar o teu inglês de forma prática e objetiva. Os números estão na nossa vida o tempo inteiro, em todo lugar. Então é muito importante que a gente saiba expressar eles na nossa língua e também na língua que a gente está aprendendo. Para o vídeo ficar mais prático, objetivo e útil, eu decidi separar ele em 4 grupos. Os números básicos, os números avançados, anos e horas. Eu acho que isso dá pra gente um compilado geral dos números, posso que a gente pega as coisas mais importantes relacionadas a eles, e depois, se necessário, eu posso fazer vídeos mais detalhados, falando sobre cada um separadamente. Mas eu acho que para iniciar, para pegar um compiladão geral, eu separei nesses 4 grupos que eu acho que vai ser super produtivo e muito útil. Grupo número 1, números básicos. Aqui nos números básicos não tem muito que a gente possa fazer a não ser praticar o vocabulário. Então, basicamente, a gente vê os números, como é que a gente fala em inglês, e vai praticando, vai automatizando essas palavras no nosso dia a dia. Uma coisa que ajuda muito nessa parte é pegar alguns sufixos que são padronizados em algumas coisas, que ajuda a gente a memorizar melhor, e algumas palavrinhas que a gente vai adicionando ali, que vai fazendo as coisas ter um pouco mais de sentido. Então, como eu falei, basicamente a gente tem os números em inglês, e a gente vai praticando eles, automatizando eles no nosso dia a dia. Então, primeiro a gente tem os números de 0 a 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir daí, a gente tem um padrãozinho, um sufixo que a gente adiciona que facilita, com exceção do 11, o 12, 11 e 12, que não entra nesse sufixo. Porém, a partir do 13 até o 19, a gente adiciona o sufixo teen. Então, se 3 é 3, 13, 13. 4 é 4, 14, 14. E assim por diante, até o 9, 9, 19, 19. Então, como eu falei, se a gente pega esse padrão do sufixo, as coisas acabam se facilitando um pouco. O problema são as exceções, por exemplo, o 11 e o 12, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A partir daí, a partir do 20, a gente troca o sufixo de teen para ty, ty. Então, a gente tem o 2, que é 2, e o 20, 20. O 3, que é 3, o 13, 13, e o 30, 30. E isso até o 90. 40, 50, 60, 70, 80, 90. E entre eles, a gente vai literalmente juntando um com o outro. Então, por exemplo, para fazer o número 34, eu sei que 30 é 30. Eu sei que 4 é 4. Então, 34, 34, a gente coloca um hífen ali no meio. Então, isso é uma regra que vai nos acompanhar depois até dos números mais complexos. Literalmente, da esquerda para a direita, a gente vai falando um por um as coisas que a gente está vendo. Então, 52, 50 é 50 e 2 é 2, 52, 52. 90 é 90 e 3 é 3, 93, 93. Então, como eu falei antes, não é uma questão de regra, é uma questão desses macetezinhos que a gente vai pegando, que vão facilitando, e muita prática no dia a dia. Grupo número 2, números complexos. Aqui eu chamo de números complexos porque eu estou falando dos números maiores, basicamente os números acima de 100. Porque a gente tem uma palavrinha a mais que a gente tem que adicionar ali, que acaba talvez nos confundindo um pouquinho, e eles são números que formam frases, quase que frases grandes na hora de formar. A gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, a gente tem que ter muito conhecimento dos números básicos para formar os números complexos. Por isso que eu gosto de separar eles em 2 grupos. A primeira coisa que a gente tem que ver aqui são algumas palavras adicionais que a gente vai ter. Então, até o 99, até o 99, a gente tinha 90 como 90 e 9 como 9, 99. A partir daqui, a gente tem que adicionar o 100, quando a gente está falando de centenas, 1000, quando a gente está falando de milhares, million, quando a gente está falando de millions, billion, quando a gente está falando de bilhões, e assim por diante. Então, por exemplo, se 100 significa uma centena, eu quero falar 100, 100. 200, 200. 900, 900. A mesma coisa para os milhares. Se 1000 significa um milhar, então 1000, 1000. 5000, 5000. 8000, 8000. E a mesma coisa serve para os million e para o trillion. Então 5 million, 5 milhões. 10 billion, 10 milhões. A partir daí, a gente vai literalmente juntando uma coisa na outra. Por isso que eu falei que é importante que a gente tenha aquele conhecimento dos números básicos, porque aqui a gente vai só juntando as coisas para formar um número completo. Então, por exemplo, eu tenho o número 245. Então, exatamente isso que eu vou botar na minha cabeça. 245. 200 é 200, 40 é 40 e 5, 5. 245.
Ou se eu tenho 999. Então, 900, 900, 90, 90, 9, 9. 999. A mesma coisa vai seguindo para os milhares. Então, se eu tenho 25.840, 25, 25, 1.000, 1,000, 800, 800, 40, 40. Então, 25.840 fica 25.840. Mesma coisa vale para os milhares. Então, se eu tenho o número 345 milhões, 678 mil, eu vou botar isso na minha cabeça. Então, 345,678,000. Quase que eu não consegui lembrar do número que eu tinha falado. Então, literalmente, eu pego o número e da esquerda para a direita, da mesma forma que a gente lê normalmente, eu vou repassando cada uma das unidades exatamente como a gente falaria elas separadamente, só que eu junto tudo numa palavra só. Então, por isso que eu falei antes, que é importante que a gente tenha muito certinho quais são os números básicos e todas essas palavrinhas que a gente vai adicionando, 100, 1000, million, billion, porque depois a gente só junta essas coisas para formar os números grandes. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de curtir, deixa um comentário aqui embaixo para mim, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha esse vídeo com outras pessoas, isso é muito importante para ajudar o meu canal. Me segue também lá nas outras redes, eu também posto vídeos de dicas de inglês num formato um pouco mais curto. Uma coisa muito importante que a gente tem que cuidar sobre os números em inglês é qual o sistema que ele está sendo representado. Se está no sistema métrico ou está no sistema imperial. O mundo, de forma geral, usa o sistema métrico. Então a gente usa as mesmas unidades para falar sobre quilometragem, sobre medidas, sobre volume, as representações de sinais como pontos e vírgulas. Porém, também existe um sistema que é o sistema imperial, que é um sistema um pouco mais antigo, mais países como Estados Unidos, por exemplo, ainda usam esse sistema, e algumas coisas acabam sendo diferentes. Quando a gente está falando de unidades, a gente converte elas. Então, a gente usa quilômetros, medida de distância em quilômetros, eles usam medida de distância em milhas. A gente usa quilômetros por hora, eles usam milhas por hora. A gente usa graus, temperatura em Celsius, eles usam em Fahrenheit. Então, isso é um conversor básico ali que tu joga na internet, é fácil de fazer essa diferenciação. Porém, um detalhe muito importante entre o sistema métrico e o imperial é o ponto e a vírgula. Então, onde no sistema métrico a gente usa vírgula, no sistema imperial é ponto. Então, é literalmente o contrário um do outro. Por exemplo, o número 1000 no sistema métrico é 1.000. No sistema imperial, ele é 1,000. Então, é literalmente o contrário. A mesma coisa se eu for pegar o número decimal 6,5. No sistema métrico, ele é 6,5. No sistema imperial, ele é 6,5. 6.5. Então a gente tem que cuidar porque dependendo da fonte que a gente está pesquisando, dependendo do que a gente está falando, isso pode ser uma coisa que confunde. Então tu tem que lembrar que é literalmente o oposto um do outro e cuidar qual sistema que está usado. Então qual fonte, aquilo está em inglês americano, está em inglês de algum outro país, foi escrito pensando em qual público ou em qual dos sistemas. Você tem que tomar muito cuidado com isso, é uma coisa que pode sim confundir. Agora que a gente já falou sobre o básico dos números, tanto os números básicos quanto coisas um pouquinho mais complexas, a gente passa para a utilização desses números no dia a dia. Então eu escolhi falar sobre anos e horas. Grupo número 3, anos. A regra geral para anos é separar eles pela metade, separar eles em dois. Então, por exemplo, se eu tenho o ano 1997, eu vou cortar aquilo ali no meio e eu vou usar o 1997. Então, 19, 19, 97, 97. Então, esse ano fica 1997. Ou se eu tenho o ano 2025. 20 é 20, 25, 25. 2025. Uma coisa a ser observada aqui, quando a gente tem um zero ali no meio, a gente não diz zero, a gente diz O. Então, 1905, 1905. E quando a gente tem dois zeros, a gente tem que lembrar daquela regra que eu falei lá no início, quando eu falei que dois zeros significavam centenas. Então, por exemplo, o ano de 1900 é 1900. E quando a gente tem 3 zeros, a gente tem que lembrar do 1000, 1000. Então, o ano de 2000, 2000. Outra coisa importante que a gente tem que falar aqui é que muitas vezes a linguagem do dia a dia e algumas fontes que tu for ver, os anos 2000, a gente tende a não dividir eles no meio, a gente fala o número completo mesmo. Então, a gente pode falar 2005, mas a gente também pode falar 2005. Inclusive, eu acho que, pelo menos na minha experiência no dia a dia, é mais incomum que a gente encontre a gente falando o número completo, 2005, 2006, 2009, do que dividir ele no meio. As duas formas estão corretas, mas sem dividir, usando o 2000 completo, é o mais comum.
Para os outros anos ali, tirando 2001 até 2009, normalmente a gente separa no meio. E não é que está errado não separar no meio, a gente pode falar 2012, está completamente correto. Porém, é mais comum e mais fácil no dia a dia que a gente separe como 2012, por exemplo. Grupo número 4, horas. Nós temos duas maneiras de falar as horas em inglês. A primeira é falar as horas e os minutos, e a segunda é falar os minutos depois das horas. E é aqui que a gente tem umas coisinhas que a gente precisa prestar atenção. A primeira maneira, onde a gente fala as horas e os minutos, não tem mistério. Literalmente, os números que tu tá vendo ali são 6:25, 6:25. Se são 12 horas e 45 minutos, 12:45. 10:30, 10:30 e assim por diante. Onde a coisa se complica um pouquinho é quando a gente fala os minutos depois das horas. Então, a gente tem que prestar atenção em duas coisas. A gente pode ou falar quantos minutos passaram de certa hora, ou quantos minutos faltam para a próxima hora. Então, do minuto 1 até o minuto 30, a gente fala que passaram-se tantos minutos da hora. Então, por exemplo, 10:15, 10:15, pode ser também 15 past 10, ou seja, 15 passadas das 10. Se são 2:25, a gente pode falar 2:25 ou 25 past 2, ou seja, 25 passadas das 2. E do minuto 31 até o minuto 59, a gente fala que faltam tantos minutos para a próxima hora. Isso é uma coisa mais comum da gente usar em português. Se são 4:40, eu posso falar que são 4:40 ou 20 to 5, ou seja, 20 para 5. 7:45, 15 to 8. 10:55, 5 to 11. E assim como no português, é muito comum que a gente use essa forma de falar quando a gente tem as coisas mais inteiras, quando faltam 5, 10, 15 ou 20 minutos. Dentro dessa regra aqui, a gente tem duas outras coisinhas que a gente tem que cuidar. Primeiro, quando a gente está se referindo a passaram-se 15 minutos ou falta 15 minutos, a gente também pode usar o quarter, porque quarter é um quarto. Um quarto de 60 é 15. Então 7:15 pode ser quarter past 7, ou 7:45 pode ser quarter to 8. Então passou um quarto ou falta um quarto para a próxima hora. E a gente também tem que lembrar que 30 pode ser half, porque 30 é metade de 60, half significa metade. Então 3:30 eu posso falar half past 3, ou seja, metade passadas das 3. Então, na verdade, o que nos confunde na hora de aprender as horas em inglês é justamente esses detalhezinhos dos minutos antes, dessas nomenclaturas um pouquinho diferentes. Então, vocês podem ver que não tem muito mistério, é mais questão de prática de vocabulário. E no final das contas, quando a gente não lembrar dessas regrinhas, dessas coisinhas diferentes, a gente tem o básico hora mais minutos, que ele não tem erro. Outra coisa importante da gente lembrar sobre as horas em inglês é que eles não usam o formato 24 horas como a gente usa em português. Eles usam o relógio de formato 12 horas. Ou seja, o relógio vai de 1 até 12, depois ele zera e vai de 1 até 12 de novo. Ele não continua depois até o 24 como a gente faz em português. E a gente diferencia então as horas se é manhã, tarde ou noite usando o AM e o PM. AM, tudo que for manhã, e PM, tudo que for tarde e noite. Então, por exemplo, 3 AM, 3 da manhã. 3 PM, 3 da tarde. Outra coisa que a gente tem que cuidar, então, nesse sentido, é quando a gente tem 12 horas, 12 o'clock. Isso pode ser três coisas. Pode ser 12 o'clock, 12 horas. Pode ser midday ou noon, meio-dia. E pode ser midnight, meia-noite. E aí eu deixo um mini desafio aqui pra ti. 12 PM, isso é meio-dia ou meia-noite? 12 PM é meio-dia. Pensa que meio-dia já não é mais manhã, já é tarde. Então, o 12 PM é 12 da tarde, meio-dia. 12 AM seria meia-noite. E é isso. Esse foi um guia básico dos números em inglês. E agora que tu já viu o básico dos números em inglês, eu proponho um desafio. Eu vou colocar aqui do lado vários números desses que a gente aprendeu, para te pausar o vídeo e tentar falar ali na tua cabeça ou anotar quais são aqueles números. Aqui estão os números. E aqui estão as respostas. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Se você tem alguma dúvida ou tem uma sugestão de tema para os próximos vídeos, deixa aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e para assistir os meus vídeos que eu já postei aqui. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas possam aprender. Isso ajuda muito a fazer o meu canal crescer. Me segue também lá nas outras redes para me acompanhar e assistir os meus outros conteúdos. And that's it for today. See you in the next video.